Muito bem-vindos, pessoal. Boa tarde a todos aí. Estamos iniciando a nossa terceira live da nossa terceira sessão, vamos dizer assim, do CopTI. A gente vai estar aí apresentando para vocês uma nova sequência, vamos dizer, dos produtos que a gente tem, das soluções que nós vimos apresentando nos últimos meses aí. O CopTI, quem não conhece, pessoal, é um grupo aí formado por todas essas empresas que pode ver no banner. Alguns colegas aí que ainda não fazem parte são convidados a conhecer também, e por que não fazer parte, né? Mais à frente a gente pode inseri-los junto ao nosso grupo aí. Todas as empresas são prestadores de serviços aí de tecnologia, né? Muitas delas do segmento MSP, então tudo que a gente produz, a disseminação de conhecimento que a gente trata aqui, são soluções muitas vezes para o nosso dia a dia e também muitas vezes aplicações que podem ser adotadas nos clientes, né? E já tivemos outras iniciativas também, como algumas palestras na parte de segurança. O Rodolfo e o Eduardo Bittencourt também, junto comigo, nós conseguimos montar aí dois eventos já presenciais aí com o intuito de disseminação de conhecimento aí focado em segurança. E essas são uma das iniciativas nossas aí como grupo. Como nada, a gente não reinventa a roda, né? Como se diz, a gente sempre utiliza, né, alguma base de conhecimento para poder produzir todo esse material. Nós utilizamos o Syscontrol e o NIST, que é o Instituto Americano aí de Padrões de Tecnologia. É a nossa BNT americana, né? Todo mundo conhece o NIST hoje, imagino. O NIST está sendo amplamente utilizado em vários segmentos, não apenas o framework de cibersegurança, né? E o Syscontrol, ele desenvolveu bom, falando do NIST rapidamente aqui no próximo slide, para quem não conhece o framework do NIST, que foi a sequência de lives que nós fizemos anteriormente, nós trouxemos as 5 funções do framework de cibersegurança: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Ele aborda ali algumas características fundamentais que as empresas precisam adotar ou se ater, vamos dizer, quando a gente fala em cibersegurança: inventário de hardware, sistemas de proteção, a parte de backup, alguns monitoramento contínuo de possíveis ameaças ou vulnerabilidades, desenvolver um plano de resposta a incidentes, ou você saber o que fazer quando ocorrer algum incidente ou tiver algum problema, e o nosso clássico backup, né? Hoje é indispensável você ter uma estrutura. Óbvio que o Recover não é apenas a solução de backup, né? Mas a gente usa apenas como esse exemplo aí. E o Syscontrol, ele montou com base no NIST também diversos pontos de controle, com foco, baseado no NIST, com foco em proteção, né, e medidas que precisam ser adotadas ali conforme o tamanho da empresa. Ele desenvolveu, então, esse modelo, o Control V8, que nós utilizamos de exemplo, onde ele tem 3 grupos de implementação, que ele é com base no tamanho da empresa ou complexidade da empresa, vamos dizer assim. O IG1, que é o grupo que a gente aborda, ele pega 56 pontos de controle fundamentais ali para as empresas se aterem e ajustarem, né, ou corrigirem esses detalhes. Conforme o aumento da empresa, o tamanho da empresa, ou a criticidade do ambiente, né, você tem mais pontos de controle a ser tratados. Então, o total do Syscontrol são 153 pontos de controle a serem analisados aí e corrigidos. E nossa live de hoje, então, ela é focada no item 3, o controle 3, que é relacionado à proteção de dados. Que, além das iniciais que eram faladas da parte de inventário de hardware e software, o terceiro, então, trata da proteção dos dados, que ele também consiste em você ter um inventário, uma identificação dos dados que são utilizados na empresa, armazenados, manipulados, né, ou gerenciados. Então, tem as políticas para você adotar ali para identificar esses pontos, né, para você ter um entendimento de um processo da gestão do dado, né, um inventário do dado, para você saber onde você armazena esse conteúdo, como você manipula esse dado, né, e a parte de proteção é você ter justamente o controle, né, como você acessa esses dados ali, como é que esse dado é retido, quando você descarta, como você faz para eliminar esse conteúdo. Ele já trata um pouco também da LGPD, mas não vamos abordar isso aí. E outro item muito importante da proteção é a parte de criptografia, né? Utilizar sistemas ou soluções de criptografia para manter o seu dado protegido e respeitando os pilares da segurança da informação, vamos dizer assim.
Bom, senhores, essa é uma live mais prática, essas aí, então eu vou já logo liberar aí para vocês para nós fazer essa troca de experiências, cara, esse bate-papo aí para nós falarmos. Não vou deixar nada muito didático aí, não. Tá? Esses são os seis pontos de controle que o controle 3 do CIS apresenta, tá? Que é estabelecer e manter um processo de gestão, estabelecer e manter um inventário dos dados, configurar uma lista de controle de acesso aos dados, aplicar a retenção, descartar dados com segurança e criptografar dados em dispositivos de usuário final. Senhores, abra todos os microfones liberados aí, podemos fazer um bate-papo aí, vamos ser bem esse ping-pong para nós falar um pouquinho sobre essa parte de proteção. O quanto vocês imaginam, o quanto vocês consideram, tanto para nossos ambientes ou os nossos clientes aí, essa parte crítica aí para proteger as informações. Tá bem, Henrique. Um detalhe que cada vez me preocupa mais, tá? Com os dados. Os dados estão cada vez mais móveis, né? Seja dentro de um celular ou no notebook, né? E uma regra que a gente está adotando aqui dos nossos clientes, tá? Quando o cliente tem notebook, a gente está criptografando ele. Uhum. Tá? Porque eu não sei aonde vai parar esse notebook, porque ele foge do domínio físico da empresa, né? Tá? Então, essa é uma regra que a gente tem adotado sempre. Tá? E o desafio dessa criptografia sempre é a chave da criptografia do notebook, porque volta e meia o cara precisa dela, né? Seja que atualizou uma BIOS automática, que perde acesso, ou tu teve algum problema com a máquina, o Windows identifica que a máquina foi alterada, ele vai te pedir essa chave, né? Tá? Mas a gente criptografa e guarda essa chave, né? De forma automática, justamente para facilitar esse controle e essa preocupação que a gente sempre tem, tá? O furto, que nem eu estava em São Paulo agora, né? O Alexandre estava junto, né, Alexandre? Cara, o maior medo que eu tenho quando eu ando em São Paulo ou Rio, às vezes que eu vou, cara, é de me roubar o meu equipamento. Né? É bom ter mesmo. E não é. Na E não região do é aeroporto, inclusive. sim, Na região do sim. aeroporto, inclusive. A região da Faria Lima, em São Paulo, a gente brinca dos Faria Limers, cara, mas lá é o maior índice de roubo de máquinas que tem em São Paulo. E não é pela máquina. Não é pela máquina. Não é pela máquina. Nunca foi. Né? O roubo na região é roubo para roubar informação mesmo. Tá? Isso. Cara, e a quantidade de informação que às vezes circula em cima dos nossos notebooks, tá? E eu vou dizer o seguinte, ó, não é informação. Não é informação nossa. Exato. Tá? É dos nossos clientes. Sim. Tá? Então, cara. Meu celular, por exemplo, eu trabalho 365, todo mundo aqui, a maioria trabalha. Uhum. Ah, não adianta, você tem lá o 365 admin no celular. Cara, meu iPhone, primeiro que a senha de desbloqueio não é a senha numérica simples. E em segundo lugar, cara, errou a senha 10 vezes, ele formata o iPhone. Sem choro nem vela. Meu filho não põe a mão no meu celular. Esquece, eles já sabem disso. E você tem que habilitar. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, essa é a preocupação que eu tenho, cara. Tá? O telefone é muito grande. Então, o pessoal tem que se dar conta disso e às vezes não se dão conta disso, né? Cara, perder um telefone, perder um notebook é o de menos, cara. É o de menos. Exato. A informação hoje, o dado hoje, ele é o mais crítico, né? Se a gente analisar para os clientes ali. Sim. Eu estou fazendo inventário já agora de um cliente, iniciamos essa semana para fazer todo o mapeamento dele lá, porque ele tem uma parte crítica que é justamente usuários que atuam externamente na empresa. O Rodolfo conhece até o cliente ali. E justamente o tipo de equipamento que eles utilizam. Um exemplo deles é o equipamento, a licença do sistema operacional não está embarcado o BitLocker, né? Que já é uma versão Home, por exemplo. Ali já está um erro. Né? E olha o crítico que é isso, cara. Não é realmente ele perder aquele note, alguém roubar aquele note, cara. Mesmo que tenha uma senha de acesso, é só tu remover o HD, tu copia tudo que tu tem ali dentro de dados. Né? Então é bem criterioso essa parte. Melhor, né, Henrique? Oi? Que BitLocker seja muito melhor, mas já dá mais trabalho. Né? Não, exato. Mas é um nível, tu tem uma criptografia, tu tem uma forma do cara proteger, né? E essa questão da chave também, que nem o Rodolfo falou, isso aí acontece, né, cara? Às vezes dá uma atualização e tranca a máquina aí. Onde é que tá aquela chave, né, cara? Bah, bom, o meu tá mais um barato. transtorno. Meus clientes estão no 365 e a maioria eu tô
que o Ford não nos escute, mas eu não estou vendendo servidor mais, cara. Esquece. Estou vendendo 365, Azure AD. O cara entrou no Azure AD, a máquina é criptografada por padrão, ele habilita a BitLocker, criptografa e a chave está salva no perfil da máquina lá no Azure AD. Isso aí, perfeito. Aí a gente entra no terceiro item ali, por exemplo, o 3.3, que é a parte de proteção. Quando a gente fala de proteção de dados, é justamente configurar uma lista de controle de acesso aos dados. Cara, a ferramenta hoje mais utilizada para isso é o 365, se te analisar, né, nos cenários. Porque uma das soluções, deixa eu só avançar aqui um slide, cara, uma das soluções aqui que aborda e sugere, por exemplo, essas são as ferramentas e recursos que eles apontam ali como exemplo, tá? O primeiro item é o AD, que é o tradicional. Como você vai proteger os dados se tu não tem um controle de quem acessa e usa eles, por exemplo, né? Então isso aí é fundamental, cara. E só, agora bem um pouquinho fora ali, mas já fazendo uma propaganda como eu fiz antes, tem um módulo novo agora naquela ferramenta de RMM que eu mencionei ali, que ela já lista nela também a chave BitLocker, se um dia tu precisar. Então, às vezes, tem o BitLocker ativo, mas o usuário não tem o 365 ou algo nesse sentido. O próprio RMM já tem a chave BitLocker ali para restauração. Avisa se está ativo, Isso. né? Inclusive, e já salva a chave. É o que eu faço também, tá? Então, uma vez por dia, ele varre todas as estações dos nossos clientes, né? Se puder criptografar, criptografa, e pega a chave e armazena a chave. Tá? Porque não tem como cuidar de forma manual 200, 300, 500 chaves, não tem como cuidar de forma manual. Sim. Tá? E um dia tu vai precisar dela, isso é fato. Eu ultimamente, cara, meu amigo, 365 você salva, você habilita o backup do OneDrive do cara, autenticação do fator. Falou, bonitão, salvou fora daqui, problema teu. Se vira. Tem que fazer. E é simples assim. Cara, deu problema. Até porque, cara, eu tenho um cliente que é uma agência de publicidade e, bicho, eles não têm mais espaço físico. E tem 40 funcionários. Pensaram nesse cenário? Pensa num cliente que tem 40 funcionários e não tem espaço físico. É meu cliente. Eles encerraram com a pandemia, passaram a economizar R$30 mil mês, que isso é de custo fixo, né? E é isso. E agora eles contratam diretor de arte em Recife, diretor de arte no Rio Grande do Sul, diretor de arte espalhado pelo Brasil inteiro. Eles compram a máquina, estão comprando a máquina na pessoa física, porque se comprar no CNPJ, a Dell não entrega, ela só entrega do CNPJ, eles iam ter o custo mais do... Então, o que eles têm feito, cara? Eles têm comprado a máquina, eles fazem um contrato com o cliente, e a máquina vai direto da Dell para o funcionário. E se ele é demitido, desconta dos acertos deles. E é isso. Isso tem sido feito. E aí é isso, cara. Chega lá, a gente telefona, eles ligam pra gente, a gente manda ele entrar com o usuário dele do Office 365, já criptografa a máquina, configura e vida que segue. Perfeito. Hoje a dependência hoje não é mais do ativo físico ali, do hardware, né? Você pode acessar os recursos, cara. Então é exatamente isso. O Note, o PC, ele é só a ferramenta que te dá o acesso até as tuas informações. Hoje, mobilidade. A pandemia aí evidenciou muito isso aí. Então, para quem mais mobilidade hoje do que ter um serviço de nuvem para gestão, controles de acesso e tudo mais. Fica tudo muito mais centralizado, muito mais simples também de gerenciar. Não, bacana. Quem mais, pessoal? O drama é que o pessoal acha que nuvem é backup, gente. Na ponta, no Baixo Clero, que são os meus clientezinhos lá. Ah, não, mas eu salvei tudo no Google. Eu salvei tudo no OneDrive. E aí, se o cara invade ou rouba o note deles, o cara tem acesso a tudo. E por mais que a gente tente explicar e criar rotinas de backup, né, desses clientes é complicado. Os clientes de vocês são um pouco mais avançados, usa Acronis, usa outras ferramentas, né? Nos meus eu tenho que criar mecanismo para salvar no NAS local, esse tipo de coisa tem que ser feita para ter algo pelo menos local, né? Não da briga. Perfeito. E lembrando a questão da proteção, né, cara? O último item aqui, a gente pode evidenciar é justamente essa parte da criptografia, né? Cara, porque acontece casos de roubo, cara, perda de equipamento, roubo de máquina, N outras questões, e tu tem que proteger isso de alguma forma. Se nós olhar hoje, o que é a melhor tecnologia hoje de criptografia de dados aí, cara? É um ransomware, né? Proteger bem isso aí. Altamente eficiente, né? Altamente eficiente, cara. Altamente. O pior é que é verdade, né? O pior é que é verdade.
Tá, sacanagem. Bom, brincadeiras à Daí, parte. daí, pessoal, Opa. Oba. tudo bom? Como é que estamos? Ô, Aí, rapaz. Rodrigo. Ô, Rodrigo, apareceu, Parecia, cara? tava na espreita aqui, quietinho na minha, mas aí viu o rostinho do Rodolfo ali, eu digo, bah, deu até uma saudade do Rodolfo ali, o Ó, cara, Henrique cuidado quando tu também, fala, cara. então, tudo ali, ó, o Carlos aí, que maravilha, tudo certo. Queria pegar um gancho agora, né, nessa palavrinha mágica aí, mágica e diabólica que o Henrique colocou aí do Hansor, né? Eu tive um cenário aí, aconteceu faz uns 15 dias, eu acho que foi no feriado, cara, naquele feriado do dia 7, que caiu numa quarta-feira, lembra? 7 de setembro. Uhum. Eu tinha ido pra praia na terça, né? Pra dar uma esticada no feriado. Tudo sob controle. E aí, na quarta-feira, ocorreu um cliente pequeno, que nem tem um envolvimento, assim, muito crítico de contrato, mas, vamos lá, né? Não dá para deixar o cliente na mão. Só para contribuir com relação à questão do potencial da ferramenta da criptografia, eu tenho o pai de um coleguinha do meu filho na escola, que é o Luiz Kratz. Ele trabalha na perícia aqui da Polícia Federal aqui de Porto Alegre, na sede da Ipiranga. E aí, no meio do processo, eu liguei para ele lá, umas 10h30 da manhã, e disse, ô Kratz, preciso de uma ajuda tua. Vou te mandar um arquivo aí, né? Uma criptografia.elb. E mandei para ele. Disse, Rodrigo, me dá uns minutos que isso aí... Lá Brasília, o pessoal é muito mais eficaz, porque ficam ligados com ferramentas em contato com laboratórios do mundo inteiro. Eu mandei 10h30 para ele. Deu 12h40, ele me retornou com um e-mail formal, né? Do colega dele. Disse, cara, essa ferramenta, esse tipo de criptografia é a criptografia maior ponta que tem. Isso aí não existe processo, a não ser a chave realmente, né? E eu digo, porra, tu imagina. Então, a brincadeira não é brincadeira, né? Isso num cliente pequeno, ou seja, esses grupos que operam esse tipo de golpe não é café pequeno, são muito organizados, são muito preparados. Um cliente Eles- com 8 devices. Um escritório pequeno com 8 devices. Eles não escolhem alvo, eles querem aquilo que pegar no contrapé, não é tudo que eu quero, eles vão atrás. É crime Só organizado contribuindo. mesmo. Né? Realmente, é uma ferramenta que é um nível elevadíssimo de criptografia, onde reverter sem um processo ou inserção da chave fica praticamente impossível, né? Então é isso aí. Toca a ficha, Henrique. Não, perfeito, cara. Ótima contribuição, hein? Ô, Cara, o Henrique, Hansor é o mal aí dos últimos anos, né, cara? Ô, Henrique, tem aqueles, os itens 3.4, 3.5. Uhum. Talvez são os itens que eu considero talvez um dos mais difíceis de aplicar na prática. Uhum. Né? Retenção de dados. Né? Quando a gente trata o assunto com alguns clientes, às vezes, cara, tu vai querer reter o dado para quando? Para sempre, né, cara? Uhum. Eu não sei se vocês passam por isso, tá? Mas eu tenho casos com caixa postal de e-mail de 300 GB, 400 GB de um usuário só, cara. Eu fico pensando, cara, o cara não leu todos esses e-mails, é certo, cara, mas tá lá. Tá, cara, vamos fazer uma limpeza, vamos aplicar uma política aqui automática para limpar. Não, não, não. Tem que ficar guardado. Tá bom. Uhum. E essas políticas, nesse ponto ele trata, inclusive, de ter um período ali de armazenamento, né? Sim. Um prazo mínimo e máximo que tu vai ter de armazenamento desse conteúdo. E aí a gente volta no caso do usuário, né, cara? O usuário quer estar lá. Um dia talvez ele acesse, ou nunca. Né? E aí isso é muito uma questão também de políticas, né? Mas, cara, aí a gente vai. O assunto vai longe, né? Se nós tratar Vai disso aí, longe. cara. Vamos pegar quem não é da área de tecnologia ali, que realmente aplica ou segue algumas políticas dentro da empresa, principalmente nos ambientes que a gente costuma atender. É bem difícil, né, cara? E essa parte da retenção, ela pega justamente na questão da lei, se nós pegar na questão do dado, né? Que é justamente tu ter por exemplo, uma classificação do dado. O que o cliente está coletando, que tipo de informação ele coleta, onde ele armazena, né, e por quanto tempo tem que estar armazenado. Essa parte de proteção está, obviamente, no repositório, né, onde ele vai estar esse conteúdo. Obviamente vai ter que estar protegido e tudo mais. Mas tem que ter essa política. Eu vou ter que descartar esse dado um dia, não vou ter esse dado para sempre.
Não, Então, é justamente aquilo ali. e a LGPD cobra isso. Isso é uma coisa que na empresa grande, ou média para cima, é um pouco mais tranquila. Mas como tu convence o pequeno a gastar tempo, dinheiro, disponibilidade para resolver esse tipo de questão? Esse, para mim, é o que mais está pegando, sabe? É. O pessoal olha a LGPD como algo distante, não, já era para ser aplicada, já era para estar trabalhando com ela. Eu tento minimizar os danos, né? Eu tento proteger, criptografar, aplicar, pelo menos na parte técnica, aquilo que a lei exige. Mas essa parte de escolha de dados, retenção de dados, precisa da participação do cliente. Tu não consegue fazer da tua cabeça. Por mais que tu tente se integrar ao teu cliente, tu não consegue, ainda mais nós que temos vários clientes, esse nível de detalhamento. Ele tem que determinar, ele tem que participar do processo. Ele só participa quando ele encara, vou implementar a LGPD, vou buscar uma assessoria séria para implementar a LGPD. Senão ele não vem. Exato. E a parte do descarte, cara, eu sempre lembro um exemplo que deram para nós, acho que foi lá na Dell, inclusive, de um vazamento que teve há muitos anos atrás, de uma empresa que descartou uma unidade de backup de maneira incorreta. E aquilo ali teve um vazamento de dados relativamente grande, porque não era criptografado, os simplesmente pegaram aquele, acho que era unidade de fita até, eu acho, não lembro. Não lembro exatamente os detalhes, assim. Então, a partir daquele descarte errôneo ali, acabou vazando. O pessoal pegou aquele conteúdo, abriu aquele conteúdo lá, extraiu aquele conteúdo de backup e expôs lá uns dados. Né? Então, isso é uma questão física, né? Vamos dizer que é um vazamento físico, inclusive. Né? Não teve invasão, não teve nada. Inclusive, era alguns anos atrás, nem tinha esses casos aí como tem acontecido ultimamente. Então, isso é um ponto, é um detalhe bem importante também, essa parte. Quando tu vai descartar algum equipamento, vai doar um equipamento da empresa, por exemplo, o que tu vai fazer? Tu destrói o HD, no mínimo, né? Ou tu não doa o HD junto, ou... esse é um ponto bem interessante também de se abordar. Voltando aqui naquele slide, cara, tem uma ferramenta aqui, Disk Wipe. É uma ferramenta aqui que aparece como também sugestão de recurso ali para a exclusão permanente de dados, é a descrição dela. Eu, particularmente, não utilizei, cara. Alguém conhece, algum colega que quer contribuir? Certamente ele faz uma formatação ali muito mais profunda do disco. Não, ele escreve tudo do zero, né? No disco, né? Então ele simplesmente escreve zero em cima do disco. Tá, mas agora o Henrique, que nem o seguinte, às vezes a Dell pega a máquina da garantia, a máquina voltou para a Dell, a garantia tá aí, aqueles dados, como é que tá? Tem uma garantia da Dell lá que inclui que a própria NAS, ela tem a parte da retenção do disco. Né? Isso, ele fica com o cliente. O disco fica com o cliente, né? Eu não sei para que a Dell recolhe esse disco, vamos combinar, né? Isso, né? Para ganhar um dinheiro a mais, cara. Vai fazer o que com esses discos depois, né, cara? O que esse disco? Dos Bigfoot eu gostava de tirar o ímã deles lá para deixar imantar a chave ali. Eu deixava penduradinho lá, os ímãs dos Bigfoot. Cara, não sei pra que eles recolhem esse disco. Vai fazer o que com isso? Essa parte desse armazenamento aí é um detalhezinho. Mas agora que a LGPD ela assume um risco maior ainda, né? Se ela assumiu, ela levou o disco, ela pode ser responsabilizada se vazou alguma informação que estava ali dentro, né? Sim. A gente conhece picareta que faz coisa de propósito, né? Sim, é isso aí, sabe, Alexandre? É exatamente isso. No momento que a máquina foi para eles também ficam responsáveis pela informação que está dentro daquela máquina lá. Pois é. Exato. Delicado, é um assunto bem delicado, cara. Sim. Mas já teve casos desse que o cliente conseguiu na hora ficar com o disco, tá? Ligou para a Dell, o técnico lá, e falou que a Dell acionou e conseguiu. O cara manteve o disco. Então deixou a Dell, o técnico não levou embora. Mas nesses casos também dele recolher o equipamento, cara, é só num caso de garantia ou do envio do equipamento para lá, porque normalmente os casos que eu tive de garantia, nenhum deles foi recolhido o equipamento. Não, o equipamento inteiro não, mas quando troca HD é comum o cara ficar com disso. Nesses casos, né? Eu trocar disco, por exemplo, de um storage. Não, perfeito. Aí tá naquele entendimento também. E esse é um ponto que se aborda eles na hora da aquisição. Por exemplo, eles oferecem uma alternativa ali para
para o Sim, cliente, que ele isso, poder isso, ficar com os dados ficar lá com o disco, nessa parte, né? Isso, o disco fica com o cliente, né? Então, isso é uma coisa de se abordar no início lá da aquisição, né? Eu Mas nem é um caso sei. bem curioso, bem interessante isso aí. Vamos lá, então, Henrique, que nem esses data centers grandes que tem aí, o pessoal, antes de descartar o disco, eles vão lá, furam e destrói ele fisicamente, né? O disco é destruído. Será que quando eu estragar um disco de um storage, eu posso quebrar ele e mandar para a Dell na garantia daí? Se pifar? Então, alguém quer fazer o teste uma hora aí? Olha, cara, dá vontade, né, cara? Então tá. É porque eles fazem o diagnóstico antes por telefone, né? Ah, não, então tá. Então eu vou trocar o disco. Tá? Eu vou lá, tiro o disco, destruo ele e devolvo para eles. Eu vou fazer Isso isso aí. a próxima vez, cara. Justamente pela questão É uma das questões da privacidade ali, da segurança, né? É tu proteger aquela informação que está ali dentro. Sim. Vai saber o que eles fazem com esse disco depois, né? É delicado. E eu não sei, hoje eu tinha casos ali que apareciam dos clientes compravam pela internet e aquela garantia via correio, né? Também. Aí tu Isso é manda lá para uma inferno. assistência e aí, pô, manda um lote inteiro lá com HD, com tudo, e aí, o que acontece lá? É. É mais delicado ainda, dependendo. Aí eu já falo. Pô, meu, comprou, se vira. Ou liga lá e pede para alterar a garantia, paga a diferença, às vezes consegue fazer, né? Sim, sim, sim. Não, isso é um transtorno grande essa parte aí. Porque tu pode ficar até 30 dias sem equipamento, né? Então é um caso bem delicado isso. Para a empresa é inviável, é descabível isso aí. Não, nem Bom, pessoa física, né, gente? Não faz sentido, né? exato. Não devia nem existir. Mas aí, o cara compra no Carrefour, compra no supermercado. Cara, não adianta, né? Como é que é ditado? Não se compra um computador em loja que se vende geladeira, né, cara? Exatamente. Não é a mesma coisa, né? É bem por aí. Bom, senhores, fechando nossa meia hora aí. Não quero, não sei tomar muito tempo de vocês, essa meia horinha para nós fazer essa troca de experiência, esse bate-papo rápido aí, cara. Hoje estamos com 12 participantes, ótimo, muito bom, pessoal. Henrique, Algumas considerações finais? Vamos sim, para nós ir para o a encaminhamento. próxima live vai ser qual o assunto abordado? A É o gente vai tratar item, do item 4? agora é o item CIS? 4, Tá. configuração segura de de dispositivos e ativos de software. Tá. Esse aí é um tema bem interessante também, cara. Os caras nunca trocam a senha dos equipamentos lá, é tudo admin. Como é que é? É root e Calvin. Esse Calvin. Agora tá diferente, né, cara? Já melhorou, né? Melhorou, não Mudou. melhorou. Cara, sem Então, comentar. essa configuração segura também aí é vulnerabilidades, né, cara? Então é importante, Nada, cara, cara. destapar aquela brecha, desativar o usuário administrador, são boas práticas aí. Esse é o tema, então, da nossa próxima live. Próxima quinta-feira, às 2 horas da tarde. Na sequência, a gente vai mandando os links aí para vocês.